Bem-vindo ao primeiro episódio do PodCrédito, o seu podcast financeiro. Estaremos aqui apresentando para vocês um podcast sobre finanças, créditos e soluções financeiras. Não é isso, Alex? Se apresenta para a turma aí. Sou Alex, filho do Uruaçu, apaixonado na profissão, sou consultor financeiro de experiência, estou no segmento aí, Charlinho, há quase 23 anos. Nós queremos abordar o seguinte: qual a definição e os tipos de crédito que nós temos disponíveis aqui na Credit Business? Então, rapaz, a Credit, ela é uma empresa que ela vem realmente focada na comercialização, na intermediação de venda de cotas de consórcio. Bacana, né? Estamos hoje com uma parceria muito bacana com a BF Consórcio, tá? Que também é uma das maiores corretoras do segmento de consignados, tá? Onde trabalha com crédito pessoal, pensionista, aposentado, né? Saques de FGTS, empréstimo no cartão de crédito, né? Estamos voltados também a entender mais sobre o mercado de equity, né? Que é conhecido como home equity, né? Onde você pode fazer um levantamento de crédito, um sistema de autofinanciamento, né, independente, através de fundos, onde você pode colocar o veículo, você pode colocar um imóvel, né, urbano. Estamos também trazendo a linha rural, pois hoje a gente está focado especificamente a atender e dinamizar o crédito para o produto rural. No agronegócio. No agronegócio, exatamente. Bacana. Né? E aí, devagarzinho, a gente vai buscando mais, né, parcerias, buscando mais opções, né? Mas especificamente hoje, nossa ferramenta principal é o consórcio, é o planejamento. Bacana demais. Alex, nós sabemos que hoje no Brasil, mais de 80% das famílias estão com endividamento. Segundo a CNC, que é a Confederação Nacional de Comércio, né, a entidade que representa o terceiro setor, né, no Brasil, e o endividamento das famílias atingiu um recorde histórico, né, esse mês de março agora, mais de 80% das famílias endividadas. Segundo os dados, né, os tipos de comprometimentos financeiros são cartão de crédito, cerca de 85%, carnês, 15%, crédito pessoal, 12%, financiamento de casas e imóveis, 9%, financiamento de carros, 8% e crédito consignado. Como você acredita, Alex, que nós possamos ajudar as pessoas e trazer soluções para resolver esse tipo de problema? O Charles, eu venho analisando o mercado já um médio período, sabe? E a gente vem observando que o maior índice que alavanca essa parte do inadimplemento, né? Infelizmente é a falta de planejamento, né? Planejamento financeiro. Exatamente. Né? Planejamento financeiro, planejamento de risco, sim, reserva. Perfeito, né? Perfeito. E assim, uma coisa que é bem clara, que a gente observa, que o brasileiro em si, ele não cultua a educação financeira, né? O brasileiro é muito imediatista. Você está entendendo como é? Inclusive era uma matéria que seria interessante, inclusive ter até nas escolas. Sim, né? Com certeza. Né? Infelizmente as escolas elas acabam, pegando o gancho aqui, elas acabam se instruindo muito de forma técnica, né? Mas não ensina de forma objetiva como prática, né? Dia a dia, né? Exatamente, como ter um planejamento, né? E assim, o que infelizmente é isso, né? Eu analiso assim, ó, Brasil, país rico, né? Sim. Infelizmente temos uma política um pouco adversa, né? Mas que rola o dinheiro, que existe o dinheiro, que o dinheiro está em circulação, né? Com certeza. Mas realmente é isso aí, é a falta mesmo de planejamento, né? E o objetivo hoje da Credit, né, como ferramenta principal sendo o consórcio, a gente entendeu até com o meu diretor, né, que é o presidente, o Dr. Jader, ele sempre vem falando comigo sobre a questão de que hoje, na verdade, não adianta só vender um produto, não adianta só você ter um produto na prateleira para você apresentar como solução, né? Você tem que entender a realidade de forma individual do cliente, né? Do consumidor, né? Da pessoa, da família, né? E criar, com base nisso, né? Os gatilhos centrais para que você possa direcionar, né? Como se diz, esse comprometimento. Então, realmente hoje a Credit ela tem um consórcio, mas a nossa especialidade é estruturar e reestruturar a vida de quem quer
se alavancar, de quem quer sair das dívidas, entendeu? Isso é muito importante, né, Alex? Considerando esses índices que a gente acha muito alto, né, mais de 80% das famílias em dívidas, realmente uma educação financeira, uma assessoria de consultoria, né, igual você falou, para alavancagem, para crédito, para financiamento, para consórcio, se faz extremamente necessário. E pegando esse gancho, voltando aqui para a empresa, quais são as linhas de créditos que podem ser soluções financeiras para os produtores rurais, para os empresários, para as pessoas físicas, ou que estão endividadas, ou que querem fazer um planejamento financeiro? Qual que é a sua sugestão? Como que nós podemos trabalhar com isso? E o que eu vejo hoje, vamos falar do público pessoa jurídica, né, o pulverizado, né, da pessoa física, né, pessoa física, população. Certo. O que acontece, cara? O brasileiro ele tem uma mania, o brasileiro, o goiano, o uruçuense em si, nós temos uma mania de quê? Daquele imediatismo. Eu dou uma rochadinha aqui, eu vou ali e faço um empréstimo. Aí eu vou fazer um empréstimo para resolver um problema. Só que na maioria das vezes eu não faço conta do custo. Eu faço conta do valor da parcela. Certo? Então vamos supor, eu resolvo uma dívida de 5 mil momentânea e contraio uma dívida que vai me custar 15 no final. 3 vezes o valor. Mas eu analisei o quê? O valor da parcela. Certo. Né? Então, hoje o que eu vejo assim, é o alto comprometimento dos gatilhos que o mercado vem. Como você disse, que é o cartão de crédito, às vezes um empréstimo pessoal, às vezes um saque de FGTS, né, que deveria ser uma poupança, né, forçada lá para o final, quando a pessoa, né, se desliga da empresa, que é o fundo garantido. Então, assim, eu vejo que realmente hoje o brasileiro ele criou uma metodologia de não juntar dinheiro. Eu tenho um nome bom, eu tenho um rate bom, eu tenho um score bom, eu vou fazer o quê? Eu vou no banco e pego o dinheiro se eu precisar. Né? E lá atrás, na época dos meus avós, dos seus avós, cultuava-se o quê? A economia, né? Sim. Vamos poupar. Né? Então, basicamente falando, Charlinho, hoje, quando a gente vem com a nossa estratégia de negócio, a gente propõe o quê? A gente propõe entender, né, o que o cliente devia, o que ele contraiu de dívida, tá? O custo, né, não de parcela, mas o custo que isso vai ter lá no final para ele, o custo da dívida, né? E a gente vem usando muito as opções de consórcio, tá, para poder fazer o processo de quitante de interveniente, né? Ou seja, comprar esse financiamento e trocar por um consórcio. Porque eu não sei se você sabe, o consórcio hoje ele é uma ferramenta que não tem juros. Né? Ele tem uma taxa administrativa. Perfeito. Né? Só que essa taxa administrativa ela é fixa, ela não acompanha a Selic, é um custo que já está estipulado em contrato. Então, quanto maior o prazo que você contratar, que você fizer essa proposta, menor vai ser a composição de juros dentro do prazo. Né? Com isso, a gente tem casos aqui, a gente conseguiu diminuir 70%, 80% do valor final da dívida, com um custo, né, de 70%, 80% mais barato, né, mensalmente para aquele cliente ou anualmente, quando é o caso do produtor do agronegócio. Né? Realmente isso é muito interessante e é uma opção assim que a pessoa pode ter para resolver um problema que vira uma bola de neve, né? Sim, a pessoa entra num financiamento, aí, igual você falou, aí entra num cartão de crédito, aí entra num empréstimo, então quando ela vê, ela está com uma dívida quase que impagável de acordo com o orçamento dela, né? Exatamente. E nessa linha, Alex, diga para nós aqui o seguinte: quais são as vantagens do consórcio e em que situações ele é recomendado? Bom, vamos lá. O consórcio hoje ele vem em duas vertentes. Tá? Vamos falar do que realmente o consórcio prega no mercado financeiro. Certo. O consórcio, na verdade, ele é uma ferramenta que é muito utilizada para planejamento futuro. Né? Eu quero fazer uma reforma futura. Então, eu vou fazer um consórcio, projetar um prazo Y ou X ali, para que eu esteja contemplado naquele período. Né? E também, cara, basicamente, Charles, a gente tem a opção, né, que é o que a Credit vem desenvolvendo dentro do que o mercado, né, demanda, né, que é realmente usar o consórcio não só como planejamento, mas também como moeda de pagamento. Né? De que forma? Estruturando grupos, entendendo a necessidade, né, buscando saber o custo que essa dívida custa mensalmente ou anualmente para esse produtor, né, ou para esse cliente, pessoa física. Tá? E com isso, cara, hoje o mercado ele tem uma grande, vasta gama de cartas já contempladas.
Tá? Então hoje nós atuamos com mais, hoje existem, se eu não estiver equivocado, são 184 administradoras de consórcio no Brasil tá? Que são credenciadas, autorizadas a intermediarem a administração dos grupos. Esse credenciamento é do Banco Central? Exatamente. Né? E existem também muitas outras que não fazem parte, que são idôneas, né? Mas, de fato, hoje, como o mundo vive, né? Então, acaba que eu sempre aconselho para o meu cliente nunca ir para uma via alternativa. Sempre para uma via segmentada, que é auditada, que é fiscalizada. Né? Então, de fato, hoje, todas essas administradoras, elas já estão aí há muitos anos no mercado, né? E acaba que elas têm grupos, né, que começaram lá em 300, 400 meses, né, e hoje está lá com 160, 180 meses, ou seja, já rodou praticamente 50% do prazo. Certo? Com base nisso, meu amigo, você consegue ter uma previsibilidade. O que é uma previsibilidade? Porque quando a gente fala de consórcio, a gente subentende o quê? Consórcio é demorado, consórcio é enrolado, consórcio não sai, ou alguém teve uma experiência imediatista e não tinha dinheiro para dar lance e caiu no conto do vigário. Entendi. Você está entendendo aonde que eu quero chegar? Uhum. Então, de fato, hoje, se realmente a pessoa quer usar o consórcio como essa ferramenta, o sistema, né, o sistema de consórcio, né, o Banco Central, a ABAC, que é a Associação Brasileira de Consórcio, que administra, né, e rege isso, tá, de fato, elas realmente hoje você tem essa opção de buscar um grupamento. Existe também as cartas já contempladas, né? Explica para nós como que funciona. Na verdade, a carta contemplada, cara, uma palavra bonita, né, que as pessoas devem para um consórcio, né, que foi adquirido lá atrás, ou por método de sorteio, ou por método de uma oferta de lance, né, enfim, ele foi já contemplado. Então as pessoas têm a metodologia de falar bonito. O consórcio é uma carta de crédito. Depois que contempla, ele virou uma carta de crédito. Não é nada. É a mesma coisa. Né? A questão é que o consórcio é uma maneira de pagamento à vista. Né? É um sistema de autofinanciamento. Então, autofinanciamento. É autofinanciamento. Né? Então, assim, enquanto a gente vai para as instituições, bancos, né, vamos falar assim, que às vezes tem um incentivo do governo, ou alguém tem que aportar o capital lá, né? O sistema de consórcio ele é totalmente independente, ele tem lei própria, tá? É fechado cada grupo ali com a quantidade X específica de clientes, né? Com a categoria de crédito, né? Que são os grupos, que são, né? Exatamente, né? E os créditos são as cotas. Os créditos são as cotas. Então, com base nisso, cada participante que entra, que adere à metodologia do consórcio, eles acabam se autofinanciando, porque todo mundo está pagando a mensalidade ali. No final do dia, a administradora vai juntar aquele saldo, vai tirar o que é administração, o que é fundo de reserva e o que é fundo comum, né? E acaba que vai realmente disponibilizar esse recurso para que alguém que tenha sido sorteado, ou que tenha ofertado um lance com percentual maior, né, tenha o direito de fazer a retirada antecipada. Inclusive, Charles, com base nisso, hoje esse mercado que tem se externalizado, né, que são pessoas que já aprenderam a ganhar dinheiro com consórcio, tá? E o cara paga lá 10, 20, 30 cotas de consórcio, espera ser sorteado, ou tem a sorte de ser sorteado no primeiro, segundo mês, né, igual tem vários clientes aqui, e acaba, meu amigo, que essas pessoas, elas pagam por um período, aquela cota, né, aquele consórcio vai ser contemplado, que seja por lança por sorteio, e ele vai crescer um ágio, né, para dar realmente autonomia imediata para a pessoa poder fazer a utilização desse recurso. Né? Então, são essas duas modalidades. Eu, particularmente, a CRED, a gente tem a metodologia de não trabalhar com carta contemplada, apenas quando é um caso de exceção, que realmente o cliente tem uma necessidade mais urgente. Né? Mas nós hoje trabalhamos sempre com vaga de reposição, né? Sempre são um grupo de andamento, onde a gente tem a média de lance de todas as últimas as assembleias. Né? O consórcio é muito interessante, porque hoje nós temos grupos, por exemplo, ali em parceria com o Banco do Brasil, que um único grupo está contemplando 200, 300 milhões em crédito, numa única assembleia. Quando você vai fazer o levantamento, chega a ter 200, 300 contemplações simultâneas dentro do mesmo grupo no único mês. Né? Eu tenho casos de grupo no Banco do Brasil, por exemplo, que chegou a contemplar nos últimos 90 dias 900 clientes. Né? Então, de fato, quando a gente tem a margem, né, quando eu falo da margem, a administradora que é séria, ela coloca o percentual de lance. Ela não mescla isso. Né? Então você não precisa nunca ofertar o maior lance. Né? Você tem que estar dentro da média. Né? Perfeito. Então hoje a média de 20%, 30% você consegue ter, né, e fazer a antecipação da liberação desse crédito. Entendeu? Entendi. E voltando na linha que você me perguntou ali atrás, qual que seria o mecanismo inteligente? Né? Então, veja bem, quando a gente vem com a operação na CRED,
a gente tem 3 etapas, tá? Que é a retomada, Sim. a estruturação Perfeito. e a profissionalização. Explica ela, por favor. Vamos lá. Hoje, quando a gente vai falar de financiamento, de empréstimo, de custeio agrícola, hoje tudo se baseia na taxa Selic. Certo. Né? Selic outro dia estava quase 17%. É muito alto, né, cara? Né? E agora ela deu uma baixada, se não me engano, ela está 14,75%. Sim. E aí isso já é juro, né, de mercado. Certo. Mais o que a instituição aplica em cima. Sim. Então a gente vai observando que quando você vai realmente pegar a taxa de juros aplicada no mercado, quando você vai fazer composição, ela chega em alguns casos até 30% ao ano. Né? Então, passa aí de 2% ao mês. Né? E aí o que acontece, meu amigo? Hoje, quando você fala de um capital de giro empresarial. Perfeito. Vamos lá. Capital de giro empresarial, a gente tem é cliente da agência, enfim, ele já tem uma rotatividade. A agência vai fazendo um estudo ali da capacidade, do risco, né, do perfil financeiro daquela pessoa. Sim. Acaba que às vezes o parceiro, o cliente, ele busca lá um FCO, ou um Pronamp, que seja, né? E ele consegue pegar ali 6 meses, até 1 ano, dependendo do caso do perfil financeiro, até 2 anos de carência. Né? E no curso disso, ele ganha carência, mas o juro tem que amortizar mensalmente. Né? E aí, meu amigo, o que acontece? Quando você vai pegar, vamos fazer uma matemática simples. Sim. Você vai pegar aí uma operação de R$1 milhão, por exemplo. Certo. O banco ele vai te dar no máximo 36 meses para você pagar. Né? Geralmente, desses 36 meses já está incluindo ali o que seja os 6 meses, ou os primeiros 12 meses, ou o que seja os 2 primeiros anos, tá? De carência. Certo. Ou seja, se você for contabilizar saldo, né, resumo da história, aquele período de carência, você não amortizou nada da sua dívida, apenas o juro. Né? Entendi. A partir daí, cara, todos os juros eles são compostos. Né? Com base nisso, quando você vai pegar o saldo final, você pagou 2,5 milhões, 3 milhões de reais. Né? 3 vezes o valor do inicial. E detalhe, com prazo muito curto. Com prazo curto. Então, às vezes, é o que eu sempre falo, às vezes se você tem a falsa sensação de estar resolvendo um problema, né, dentro do imediatismo, né, só que você está criando um problema a longo prazo. Certo. Porque hoje, conforme a economia, conforme o mercado, né, é variável, né? Exatamente. Oscila, né? E de fato, meu amigo, o que a gente sempre faz nesse processo de reestruturação? Geralmente, quem nos procura já é quem já está tomado, tá? Já é aquela pessoa que já está 100% comprometido com o seu fluxo de caixa. Né? Na maioria das vezes já até está se afogando ali, né? Já não está mais conseguindo ultrapassou o limite subsidiar o custo, né? Desculpa. Então, de fato, a gente, nesse período da retomada, o que a gente faz? A gente vai entender essa realidade. Vai entender o que ele está pagando de juro, o que vai ser a parcela, qual que é o prazo. Dentro dessa retomada, exemplo, eu tenho um cliente que dentro ali de 6 meses ele vai ter que, desse 1 milhão, vamos supor que ele vai ter que desembolsar num curso de 12 meses 300, 400, 500 mil reais para poder, veja bem, para poder amortizar aquela primeira etapa. Né? Hoje, como nós temos os grupos de arrendamento, como eu te disse lá atrás, a gente faz um estudo minucioso ali e você consegue fazer a cota para o cliente dando uma previsibilidade para ele. Por quê? Porque você consegue pegar tudo que foi ofertado lá para trás. E grupos de arrendamento, eles não estão lá na partilheira de venda, né? Você tem que buscar, você tem que ter o acesso, né? Junto ao administrador para que seja disponibilizado para você. Então, com base nisso, a gente consegue dar, assim, realmente, eu não vou te falar assim, com 100% de precisão, mas ultrapassa 95%. Né? De quanto esse cliente vai gastar para ter acesso àquele 1,5 milhão para ele quitar a dívida dele. Né? Com base nisso, meu amigo, você tinha 36 meses, eu consigo mudar isso para 200, para 100, para 160 meses. Então, às vezes, aqueles 30% que você ia gastar no curso do ano, você fecha o consórcio, dá o lance, pega o crédito, vai lá e quita a dívida. Perfeito. Né? O que é a parte interessante? Automaticamente, esse cliente a gente chama de retomada por quê? Porque a gente está falando do alto índice de comprometimento. Então, se esse custo ele ia ser de 500 mil anos, ele passa a ser 100, 80. 20%. Exatamente. Perfeito. Né? O que é a parte interessante do negócio? Se o cliente estava pagando 30%, 25% de juro, olha para você ver o que é interessante. Sim. O consórcio cobra 30% de taxa administrativa total. Total do prazo? Total do prazo. Entendi. Né? Então, exemplo,
Se eu pego O outro é 30% ao ano. ao ano, O outro, e o consórcio é 30% total do prazo. existem grupos que te cobram 5%, 6%. Entende? Varia de acordo com... Eu tô fazendo uma média assim, grotesca, né? Sim. Então, de fato, o que acontece? Exemplo, se eu pegar um consórcio que me cobra 30% num prazo de LUI de 200 meses, meu amigo, você sabe quanto eu tô pagando ao mês de juros? 0,15. Você tá entendendo? Aí você pega 0,15 vezes 10, dá 1,5. Com mais 2 meses para completar um ano, você está pagando 1,8% então, ao ano. Né? Enquanto o outro é mais de 2% ao mês. Exatamente. Né? Então, de fato, o nosso objetivo é trocar a dívida cara, o custo caro, para o custo barato. Perfeito. Quando a gente consegue introduzir isso no perfil financeiro, na metodologia daquele cliente, no gerenciamento daquele cliente, a gente consegue descomprometê-lo. Por quê? Porque aquela dívida que estava realmente comprometendo o fluxo dele, o caixa dele, ela vai flexibilizar 80%, 70%, 80% no final. É muita vantagem. Exatamente. Ou seja, eu levantei o primeiro 1 milhão e quitei a dívida, descomprometendo 80% do meu fluxo. Aí a gente vem para a introdução, que é o quê? A estruturação. Certo? Então, subentende-se que o quê? Aquele cliente ele já estava apertado, né? Ele já não tinha mais saldo. Ele estava, como se diz, estava morrendo para pagar a parcela. Eu descomprometi 80% e quitei a dívida dele. Mas entende-se que o quê? Ele vai continuamente precisar de ter mais fluxo para ele conseguir tocar o negócio dele. E o que leva muitas empresas a fechar não é o prejuízo, é a falta de capacidade de pagamento. Certo. Correto? Então, de fato, Charles, a gente tem 80% daqueles 100% para fazer uma estruturação. Então vamos levantar ali mais uma projeção ali de mais 2 milhões. A gente chegou a 60%. Certo? Do que ele ia pagar, só que veja bem, ele quitou toda a dívida que ele tinha com o mercado financeiro, né? Adquiriu um consórcio que ele deixa de ser devedor solidário e passa a ser investidor. Né? É um mecanismo privado. Certo. E aí, o que é a parte interessante? Com 60% do custo que ele tinha, ele quitou a dívida e conseguiu alavancar pelo menos mais 2 milhões, 3 milhões. Então, de fato, eu reestruturei esse cara. Né? Eu fiz a retomada dele, descomprometimento, entrei no procedimento de estruturação dele, que é gerar mais fluxo de caixa para ele, com custo mais baixo ainda. Ou seja, ele está pagando 40% a menos com a dívida quitada e com mais 2 milhões, 3 milhões no caixa. Entendi. Com base nisso, meu amigo, aí a gente vai lá para o mecanismo, que a gente chama de venda de pacote, que é a venda estruturada. O que é uma venda estruturada? São grupos que não têm o objetivo de contemplar ninguém com lance de recurso próprio. Olha que interessante. Como que funciona? O que as administradoras estão visionando no mercado? Basicamente o que eu estou te falando. O alto índice de comprometimento e a falta de fluxo de caixa. Certo. Então, eu retomei, eu estruturei, quer dizer, dei o fôlego necessário para esse cliente. Agora vamos lá. Nesses 2 impulsos, a maioria das administradoras estão adotando a política de quê? De parcelas anuais. Ao invés do cliente ter que desembolsar aquele custo mensalmente, ele antecipa, quando ele oferta o lance a contemplar, ele consegue fazer uma conversão ali, em alguns casos. É o que eu chamo de balão? Exatamente. Né? Ele consegue ficar 3 meses, 6 meses, 12 meses sem tirar dinheiro do bolso. E detalhe, a taxa é fixa, então ela não vai te cobrar juros mensal, porque a taxa já está embutida no pacote contratado. Perfeito. Com base nisso, esse cliente ele ficou o quê? Ele ficou com custo 60%, 40% a menos, quitou a dívida, deu mais um ano para trabalhar aquele dinheiro e voltar ele para o caixa. Respirar, né? Exatamente. Aí, meu amigo, que vem a charada. As administradoras hoje, as instituições, elas estão vendo muito esse mecanismo no mercado. E aí, justamente por esse alto índice de comprometimento, em algumas regiões, Charles, não sei se você sabe, eu vi você falando que chega a 80%, mais 80%, né? Mas existem algumas regiões específicas, né, do país, até do estado, que ultrapassam 93%. Né? Muita coisa. Eu não vou te falar que em todas as áreas, né? Mas no agro principalmente. Né? Com base é muito alto. Olha para você ter noção. No mês de março, o Banco do Brasil ele fez 1,2 bilhões de renegociações. Você está entendendo? Foram 1 bilhão e 200 milhões renegociações. Então, de fato, as administradoras entenderam o quê? Se eu conseguir dar um crédito alto com custo baixo, significa que o meu risco de não receber é menor. Perfeito. Certo? Então, quando a gente fala lá da estruturação, a gente está falando de um prazo curto a médio de pagamento. Que é o imediatismo. Com a estruturação, a gente já está falando de um prazo médio
a longo Sim. de pagamento. Sim. Quando a gente vem lá para a profissionalização do crédito, esses 60% que foi as 2 primeiras etapas, você vai conseguir levantar com o mesmo custo dos 40% que você tinha, que você volta lá para os 80%, no mínimo 3, 4 vezes o valor que você levantou nas 2 primeiras etapas. Por quê? Prazo grande, certo? Parcela baixa, taxa administrativa 0,12, 0,20 ao mês. É a menor do mercado. É a menor do mercado. Né? Então, de fato, quando a gente vai lá para a profissionalização, eu tenho um caso meu aqui, eu tenho um cliente de uma região do Tocantins, ele estava já à beira de querer entrar na recuperação judicial, sabe? E esse cara, quando eu sentei para falar com ele, né, eu não vou falar nome, não, mas depois eu vou convidar ele para em outra ocasião. E aí o que acontece? Ele estava na posição de entrar com a RJ. Eu estruturei uma operação de crédito para ele de 8 milhões de reais, né? Ele paga hoje menos de 30 mil por mês. Você está entendendo como é que é? Se eu não me engano, ele está pagando 26, 27 mil reais. Então, se você pagar hoje 80 milhões a 1,28, que o CDB paga, daria mais de 100 mil reais por mês só de rendimento. Ou seja, se ele pegasse esse dinheiro hoje e reaplicasse, tá? Ele teria o pagamento da parcela e ainda sobraria uma grana para ele tocar a vida dele. Entendi. Você está entendendo? Perfeito. Então, é isso. Essas são as estruturas da Credit, entendeu? Bacana demais, Alex. Alex, você tem noção, quantos clientes você já atendeu? Até 2022, eu tinha esse gráfico bem preciso. Eu tinha mais de 5.400 clientes que eu fechei negócio diretamente. Você entendeu? Até 2022, somando tudo, eu tinha aproximadamente uns 5 bi de crédito que foi disponibilizado no mercado. Perfeito. Através de contratos que eu mediei. Alguns diretamente, né, na época eu tinha uma outra empresa, né? Hoje aqui eu sou apenas um colaborador, né? Um dos colaboradores, né? Sim. E de fato, assim, dali para cá, eu perdi essa média, né? Mas ano passado nós fechamos com 442 milhões, né? Ano passado, que eu me refiro, 2025, de créditos vendidos, com mais de 278 milhões de créditos faturados, né? Entre todas as parcerias. Então, porque existe um Alex antes da Credit e um Alex que ficou um tempo fora do mercado e o Alex que voltou para a Credit. Nós podemos dizer, então, que nesse período você deve ter atendido aí até hoje assim, quase 10 mil pessoas. Um volume de negócio de mais de... Quanto você falou? Até 2022 foi mais de 5 bi. Eu sou aquele vendedor que gosta de fazer um trabalho de excelência para ter indicação. Né? Então, como se diz, o melhor marketing ainda é o boca a boca. Exatamente. Né? A indicação de um cliente satisfeito. Então, assim, se a gente for falar entre os direto e indireto, eu acho que passa de 10 mil. Mais de 10 mil. Entendeu? Aqui em Uruaçu, aqui só Uruaçu, eu tenho mais de 1.780 carros, veículos, entre motos, caminhonete, caminhão, entregues. Né? Assim, não de uma vez, né? Em todo esse curso, né? Então, assim, eu lembro na época, tem uma cidade vizinha aqui, Itapaci, 2022 eu tinha lá a precisão, era mais de 780 veículos. Alto Horizonte, que é uma cidadezinha pequenininha ali, a gente tinha mais de 200 veículos que foi entregues, né? Então, assim, tem muitas... Inclusive, o meu primeiro carro eu comprei com você. Foi, né? Foi, verdade, né? Foi. O primeiro veículo que eu tive a oportunidade de ter foi na mão do Alex. O Alex me ofertou essa possibilidade. Até engraçado, ô Charlin, porque o Wagner, que hoje é um dos sócios da operação da Credit, ele também se tornou sócio dessa operação, né? Parceiro da Credit, sendo cliente. Bacana. Né? Então, as caminhonetes, as estradas que a gente teve lá atrás, foi todas mediadas por mim. Eu nem imaginava, até porque o Wagner é agrônomo, né? Tá em outra área, mas assim, já vai fazer 3 anos que a gente tá firme aí. Hoje está na Tecnoshow lá em Rio Verde, né? Bacana. E estamos preparando para AgriShow em Ribeirão Preto. Legal, cara. Né? Muito bom, Alex. Você vai estar com a gente lá, né? Vamos, claro. Você falou dia 26, né? 26, isso, dia 26 estaremos lá, com certeza. Tem um programa do governo que foi reformulado agora, né? Que são as linhas de crédito para aquisição do programa Minha Casa Minha Vida, que é um tema assim, que realmente de interesse e que você poderia
discursar para a gente, falar um pouco como que funciona? Você consegue... Rapaz, você tá muito eufórico no imóvel, eu tô percebendo isso. Eu tô achando que tem, se já não tiver um Cresce no forno, né? Como se diz, um corretor de imóvel, eu tô achando que tá pra sair um corretor de imóvel aí, viu? Eu registrei o meu Cresce, né? Agora, esse mês, já estou com o meu número habilitado para estar trabalhando, e aí, naturalmente, assim, é uma profissão nova para mim, a gente está se inserindo agora no mercado, e a gente tem muita curiosidade de ver na prática como isso tudo funciona, né? E foi por isso também que eu entrei em contato com você, o Alex me deu uma oportunidade para a gente poder estar trabalhando junto. Hoje eu faço parte aqui da equipe, aqui da Credit Business, inclusive quero te agradecer, Alex, aqui. Muito obrigado, cara, pela oportunidade. Você sempre teve um radar, você sabe disso, né? Você é meu queridão, né, cara? Meu amigo de longa data, como você diz, eu conheço o Alex desde quando ele não tinha barba. Nem era gordo. Agora eu já sou ele, né? Tá caminhando, né, Alex? Tá caminhando, tá certo, bom demais, cara. Charlinho, deixa eu te falar, o que acontece, companheiro? Vamos lá para essa questão imobiliária. A questão imobiliária é uma questão que ela vem fadada há muito tempo e ela vem se reformulando, reprojetando. E aí o governo lança programas e programas e fala que tem crédito, e fala que vai flexibilizar, e fala que vai aumentar e melhorar o subsídio. Isso eu tô falando não, né? Isso é o que tá aí nas plataformas. Perfeito. Né, de fato. Só que, cara, quando você vai lá na prática, velho, eu conheço caso aqui até de algumas pessoas que a gente até disponibilizou crédito recente, que elas estavam com crédito aprovado, só que na hora de faturar, o dinheiro não saía. Travou. Ficava travado. Aí ficava rependenciando o documento, e aí expirava cadastro, tinha que refazer novamente. Teve casos que, existem casos de pessoas aqui, até de Iruaçu, que chegaram a dar sinal, mudaram para casa, sabe? E tiveram que no final fazer, sabe o quê? Mudar ou alugar o imóvel. É um cômodo, né? Então, realmente, cara, essa questão da parte do imóvel, ela é uma crescente muito interessante. Todo mundo precisa ter uma casa. Uma né? casinha é o básico, né? E aí, cara, acaba que como que se constrói uma casa da forma que está hoje? Né? Caro, né, Alex? Caro, tudo caro, né? Cara, na minha época... O Açu, então, tá tudo inflacionado. Não, na minha época o lote era R$2.000. Né? Na minha época, assim, quando eu era criança, né? Sim. Aí quando chegou na vez de eu comprar um lote, é R$200.000. Você tá entendendo como é que é? Então, assim, como é que você paga R$200.000 no terreno e ainda gasta mais uma grana para construir uma casa, né? E aí, cara, cria-se ali as imobiliárias, as loteadoras, né? Sim. Que elas vão desenvolvendo programas onde o cara pode fazer um financiamento direto ali com eles, né? Vai ficar lá pagando 100, 200 parcelas. Só que aí, meu amigo, é o seguinte, você vai comprar um terreno. Esse terreno está alienado. Concorda comigo? Sim, perfeito. Aí, tudo bem que a parcela às vezes é boa, 500, 600 reais, né? 399. Às vezes é menos que o valor do aluguel. Né? Sim. Mas aí você vai morar no tempo? Não tem como, né? Então, aí você acaba construindo outro problema, porque aí você adquiriu mais uma parte do bem, você está adquirindo patrimônio. Sim. Né? Perfeito. Só que aí você acaba arrumando outro problema, porque aí você está com o aluguel, está com o terreno financiado, Entendi. não tem o dinheiro para subsidiar o que é necessário para dar entrada para o construtor, e você não, ainda que seu crédito aprove ali, já vê o problema de não ter o recurso. Perfeito. Né? E com base nisso, você vai precisar ter um terreno. Como é que você vai construindo uma coisa que não é sua, que está alienada? Né? Então isso aí já vira um problema. Um entrave. Né? E aí já é infelizmente, uma outra falta de informação que eu acho que as pessoas, que depois a gente pode falar mais sobre isso, né? Que as pessoas, antes delas adquirirem um terreno, né, almejando ter a casa, elas precisavam, né, entender melhor como é que funciona esse mercado, Perfeito. Quais são as regras, né? E de fato, as administradoras fazem o quê? Elas criam planos específicos para aquisição, construção, reforma, ampliação. Né? Então hoje, olha pra você ver que o consórcio é um negócio bacana, cara. Porque às vezes você trabalhou ali 20 anos no lugar, trabalhou numa empresa, não retirou seu saldo de FGTS. Perfeito. Aí você tem lá X mil de FGTS. Você não possui nenhuma casa. Sua esposa possui mais X mil, XY de FGTS. Sim.
Os grupos hoje, é aquilo que eu te falei, as administradoras elas não estão mais objetivando uma contemplação imediata. Elas querem realmente introduzir no mercado financeiro o planejamento. Perfeito. Ensinar aonde você vai deixar de gastar. Então, de fato, a administradora hoje ela vem com aquela modalidade de lance embutido. Olha que negócio interessante. Explica o lance embutido, Alex. O lance embutido é uma ferramenta que você pode tirar o recurso do próprio crédito. Certo. Né? Então, por exemplo, existem instituições que aceitam 10%, que aceitam 15%, algumas 30%, outras 40%, outras 50%. Sim. Né? E aí, geralmente, Charles, quando você vai fazer um consórcio, já vem a metodologia. É o lance que atrapalha. Então, hoje a gente usa algumas administradoras específicas que te emprestam até 50% do recurso. Você sabe que é a parte interessante? Esse lance, ele não sai do seu bolso. E detalhe, você também não paga por ele. Olha que negócio louco. Interessante. Não é? Olha que você tipo antecipação do crédito. Cara, ou de lance. Vamos dizer assim, na lógica seria isso. Certo. Na lógica seria isso. Mas olha o que dentro do valor do próprio consórcio. Exatamente. Certo. Olha o que é interessante. Vamos dizer que você quer comprar o terreno, construir, fazer toda a sua parte ali. Você vai gastar R$200 mil. Sim. Você vai precisar de 50% de lance, um exemplo. Certo. Tá? Você não tem os 50%. O que a administradora faz? Faz um crédito de 400. Entendi. Certo? Eu oferto 200 de lance. Certo. Verbalmente. Entendi. Correto? No momento... É uma proposta. Exatamente. O lance é uma proposta. Perfeito. Né? Online. No momento que eu for contemplado, se eu for contemplado através do lance, sabe o que vai acontecer? Eu vou pegar aqueles 200 mil e diluir tudo só do vendedor dos 400. Entendi. Então o que vai acontecer? Eu adiantei a sua aquisição, te dei a condição que você não tinha, que era prazo, crédito e parcela, Sim. e o lance, que a maioria das pessoas, infelizmente hoje, devido à economia escassa, não tem. Entendi. Né? Esse valor é descontado no valor do saldo. Diretamente. Entendi. Diretamente. Entendi. Né? Então, se eu ofertei os 200 mil, eu tenho a opção. Eu desconto no prazo, né, diminuindo a quantidade de meses, Sim. ou eu posso pegar e redistribuir e diluir nas parcelas vencendo, que eu vou diminuir a minha parcela. Entendi. Né? Para a administradora é interessante, porque ela te cobra uma taxa administrativa em cima dos 400 mil. Entendi. Só que veja bem, você não tinha os 200 mil. Então, o que você está pagando? Apenas a taxa. Certo. Olha o tanto que é interessante. Você está entendendo? E juro baixo. E juro baixo. Porque às vezes a taxa ela fica um pouco maior, porque você fez um crédito dobrado, mas aí quando você dilui, cara, o juro é muito pequeno. Entendi. No montante o valor fica menor. Exatamente. E aí, meu amigo, eu vou te falar outra questão. Quando a gente vai falar de consórcio, principalmente nos bancos, os bancos hoje eles usam muito essa ferramenta como moeda de troca. Você quer um financiamento, você quer não sei o quê, você vai pegar um custeio agrícola, e eles empurram um consórcio. Então eles não vendem o consórcio da forma certa. Né? E aí, veja bem, é um produto que foi criado pela instituição que hoje não se é utilizado da forma correta. Você tem noção o tanto de pessoas que a gente consegue ajudar, Charles? Sabe? Às vezes aquela pessoa que por um motivo ela teve uma recusa de crédito, porque lá atrás ela deixou atrasar uma parcelinha, ou teve um SPC, o banco não quer ajudar. O consórcio, cara, não vai olhar isso. Entendi. O consórcio não vai olhar isso de endividamento. Em alguns casos, até quando a pessoa possui restrição no SPC e Serasa, a administradora, por se tratar de um bem imóvel, ou seja, um bem fixo, né, que ele já se garante e não se deprecia, né, a administradora aceita colocar uma balista. Entendi. E está tudo certo. Perfeito. Você entendeu? Qual seria, Alex, a sua sugestão para quem está nos assistindo? Inclusive, pessoal, deixe aqui nos comentários as suas dúvidas, tá? Sugestões de temas, tá? Pode colocar aqui para nós aqui que nós vamos estar ao longo dos próximos episódios desenvolvendo esses assuntos para poder esclarecer vocês. E voltando à pergunta é o seguinte, Alex, qual seria a sua sugestão para aquele produtor rural, para aquela pessoa que quer adquirir o seu veículo, ou quer adquirir a sua casa, ou quer reformar o seu imóvel, ou a sua empresa? Hoje, qual seria a melhor alternativa? Então, com base nisso, os administradores também são foda, cara. Vamos falar da reforma. Eu tenho créditos específicos hoje para serviço. Você quer fazer uma pintura, né, um detalhe ali. Eu vi que tem consórcio para viagem, procedimentos estéticos. Até trabalho debutante. Negócio de trabalho de formatura? Exatamente. Interessante, hein? Né? Então, cara, aí existem também os créditos de outros bens móveis, que
aceita pagar equipamentos, como notebook, TVs, né? Entendi. Produtor que está lá, que quer montar uma ordenha, você tem crédito específico para isso. Os equipamentos, implementos, máquinas, agrícolas, rodoviários, né? Aqueles donos de fazer processo de pulverização. Certo, né? Perfeito. Então, cara, assim, os administradores hoje é um sistema que até onde eu consegui capturar, são mais de 7.749 itens diferentes que você pode usar a carta de crédito. No modelo de consórcio. No modelo de consórcio. Né? Muito interessante. Então, crédito por avião, peronave. Certo. Né? Tem aquele rapaz, né, que é amigo seu, né? O Leandro, né? Ele importa aeronaves, né? Ele é piloto e trabalha com venda de avião. Então, é um cara que a gente tem que falar com ele. Vamos lá fazer uma visita para ele. Então, assim, a gente, cara, hoje a ferramenta ela tá num processo exponencial excelente, meu amigo. Né? Agora, quando a gente fala do produtor, meu amigo, eu vou te falar a realidade para você, companheiro. A gente sabe que hoje o que move o PIB brasileiro, com certeza, é o agro. É o agro, né? Entendeu? É o motor potência do Brasil. E o produtor, eu acho que ele é um cara mais louco que tem. É o sistema mais instável do mundo. É que depende do clima, né, cara? É uma variável que é difícil de você controlar. Difícil não, é impossível controlar, né? A não ser que seja através de pivô ou alguma coisa assim, né? Mas ainda assim, né, cara? Né? Indústrias são abertas. Né? Aí quando você fala do pivô, o coitado já tá endividado. Como é que ele vai comprar mais um pivô? Né? E aí, cara, a gente vê casos aí de produtores que falam até em suicídio, meu amigo. Porque o negócio realmente fica muito feio, né, cara? A pessoa trabalha, às vezes, a vida inteira para ter um patrimônio, e às vezes, na quebra de uma safra, o cara vê todo aquele trabalho de uma vida limpo pelo ralo, porque é uma coisa que ele não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. Realmente, é uma coisa, assim, bem complicada. Assim, a nossa expertise, realmente, ela não é... a minha, quando eu falo nossa expertise, ela não é direcionada, a gente não tem o domínio do que realmente, num todo, é o agro, né? Mas nesses 3 anos que a gente tá vindo para essa linha, sabe? Eu tenho um administrador específico que depois nós vamos convidar o diretor para participar com a gente. Perfeito. Viu, Maurício? Grande abraço. Maurício Beijo Consórcio. O cara é o cara. Bom demais. A gente consegue hoje utilizar o consórcio e utilizar a CPR de grão como garantia. Olha que negócio louco. O que é CPR? CPR é a cédula de grãos, né? Ou seja, é um endosso da sua produção. Certo. Né? Então, por exemplo, toda linha agrícola, ela tem uma estimativa por região, por hectare de produção. De safra. De safra, de sacos de soja. Né? Por hectare, sim, né? Perfeito. Então existe lá X para poder fazer os barter, que é comprar insumo, né? Enfim. E a sobra, né? Então a gente consegue hoje utilizar, né, com base na estimativa dos anos anteriores, né, um percentual específico, né, para que o cliente que precisa adquirir um recurso, para que o cliente que precise ter um dinheiro rápido, para o cliente que não tem o crédito, quando eu estou falando do crédito, é que o cliente já está com apontamento, que já, infelizmente, produziu pouco, juro alto, não conseguiu honrar os seus compromissos. Nós temos administradoras hoje que elas já estão disponibilizando a operação guarda-chuva em cima da CPR. Então, quer vender o consórcio em multigrupos. O que seria multigrupos? Eu uso o grupo de imóvel, de reforma, de carro, de caminhão, de moto, de barco, né? E consigo fazer um conglomerado geral. Você está entendendo? Para eu ter um índice de contemplação maior. Você está entendendo? E quando é o caso do cliente não ter todas as garantias necessárias, se endossa a CPR. Você sabe o que é a parte interessante desse negócio, Charles? A administradora não quer, veja bem, ela não quer o grão. A pessoa está pegando como garantia. Sim. No final do ciclo de cada 12 meses, ela endossa a CPR de volta para o produtor e ele pode vender ela. Perfeito. Você está entendendo? Perfeito. Então, cara, com base nisso, a gente também vê muitos produtores aí que têm milhares de milhões em reais aplicados em maquinários, em figuras, né? Em implementos rodoviários e agrícolas. Sim. E ele não está conseguindo crédito, mas aqueles bens estão quitados. E eu estou vendo hoje uma realidade que meu avô dizia lá atrás para mim, há uns 20 anos atrás, que o seu patrimônio só tem valor se você não precisar dele.
E aí eu vejo o produtor vender uma máquina de 1 milhão por 400 mil reais. Na hora do arroz, né? Não é fato? Então, hoje, olha como o consórcio é interessante. Você pode usar a sua própria máquina como garantia, companheiro. Entendi. Então, eu tenho uma máquina lá que estava avaliada em 2 milhões no mercado. Mas, infelizmente, eu chamo de urubu, né? Sempre tem aquelas pessoas que estão ali para tirar vantagem de quem está arrochado, o cara paga mais barato para ganhar lá na frente e vender mais caro. Entendi. Então, ao invés de você vender esse produto para o terceiro, vende para você mesmo. Você faz a carta de crédito, dá o lance, contempla, pega o dinheiro da sua máquina, joga no plano anual, você vai ganhar mais 1 ano de carência, você vai continuar trabalhando com a sua máquina, porque na maioria das vezes as máquinas elas estão em perfeito estado de uso. Porque eu sou na safra, né? Né? Todo ano tem que ser revisado. Né? E aí, meu companheiro, você continua com a sua máquina. Então, assim, realmente, cara, hoje nós temos a ferramenta. Eu tenho cara de produtor, olha pra você ver, só sobre o agro não podcast só dele. Não, demais, velho. Eu tenho cara de produtor aí, cara, que ele já fez tanta, como é que fala, hein? Ele já fez tanta hipoteca na terra dele, que ele tem hipoteca até de 8º grau. Você imagina? Hipoteca de primeiro, segundo, terceiro. Então tem produtor aí, cara, que tem uma terra de 60 milhões, que está com ela 100% comprometida. E o consórcio, sabe você tem um consórcio interessante? Você pode fazer um crédito e quitar isso sem precisar transferir. Para ganhar prazo, para diminuir o comprometimento, fazer alavancamento. Isso é muito relevante. Não é interessante? Muito relevante, é. Aí você pega um juro de 20%, 30% ao ano e diminui para 5%, companheiro. Com prazo de 200 meses para você pagar. Numa escala de milhões, né? Claro. Faz muita diferença. Faz muita diferença. Então, assim, a gente percebe hoje que, infelizmente, o que realmente está travando o agro é porque lá atrás, né, teve a fase positiva, né? Eu não posso dizer que hoje é uma fase negativa, porque ainda se produz bem, né? E sim, são verdadeiros guerreiros. Porque, com certeza. Porque o cara, assim, eu tive a oportunidade de conhecer de perto, assim, né? Eu tinha uma visão, hoje eu tenho. Aliás, eu tinha uma dimensão. Hoje eu já consigo ter uma visão, um direcionamento. Então, eu cansei de atender produtor. Meia-noite, ele lá dentro da colhedeira, dentro do uniporte, jogando veneno, adubando, plantando, você tá entendendo? E ali o cara trabalha até meia-noite, 1h, quando dá 4 horas da manhã já tá em pé de novo, né? Então, assim, cara, a gente tem que tirar o chapéu pra essa galera do agro, sabe? Com certeza. E o que eu te falo, assim, hoje o nosso objetivo, quando eu falo eu tô falando da crédito, né? Porque assim, eu gosto tanto desse rolê, cara, que hoje eu não vejo, assim, é lógico que ninguém trabalha de graça, né? Eu preciso do dinheiro, né? Porque a gente, como se diz, tem família, né? Pra cuidar. Mas, cara, eu tenho tanta satisfação de quando eu sento com o companheiro e eu vejo que ele tá numa dificuldade, né? E a gente consegue, de alguma forma, talvez você não resolve todos os problemas dele, mas que pelo menos parte daquilo a gente consegue ajudar. Já é solução. Cara, já é solução. E aí gera um impacto social, né, meu amigo? Né? Porque chega numa fase que eu imagino que, não, como se diz, não é só sobre lucro, não é só sobre retorno financeiro, é sobre a vida das pessoas, né, cara? Mas o produtor, coitado, o produtor não trabalha pelo dinheiro, ele trabalha pelo amor. Porque assim, cara, o produtor, realmente lá, ele tem uma certa flexibilidade, ele tem um certo benefício, mas, cara, se você for parar para analisar o tamanho do giro que o cara faz para no final sobrar lá 7, 8 sacos de soja para ele, você vai o cara produz 70 soja em algumas regiões, ele tem 63 de custo final. Aí o cara trabalha de novo. Então, assim, a maioria dos produtores que eu tive a oportunidade de conhecer, que estão ali no mercado, eles não é pelo dinheiro, eles estão pelo amor de ver, de plantar, de produzir, de crescer, de colher. Exatamente. Né? Eu tenho afinidade com os dois produtores, porque se você tirar ele da roça, doece, acaba. Com certeza. Você entendeu? Então, basicamente é isso, Charles, entendeu? Como o nosso podcast vai ser semanal, então toda semana nós vamos antecipadamente tá avisando vocês através do Instagram e das nossas redes sociais sobre os próximos temas, os próximos convidados e como que nós vamos trabalhar esses outros assuntos. Então, por hoje, pessoal, nós ficamos por aqui. Quero aqui agradecer a audiência de todos vocês. Se inscrevam no canal, sigam nossas redes sociais, deixe seu comentário aqui no chat, tá? Iremos responder a todos, entendeu? Compartilhem para a família, para os amigos, para o vizinho, tá? E, Alex,
Parabéns pela iniciativa. Muito obrigado. Tá, da gente fazer esse podcast. Eu me senti honrado de poder fazer parte desse projeto. E garanto para você que, com certeza, essas orientações, essas informações que a gente passa para o pessoal é de extrema valia, né? Educação financeira, projeção de gasto, custo, investimento, rentabilidade, finanças de maneira geral, é um tema pertinente, importante e que nós vamos estar com frequência falando aqui. Show de bola. Faça suas considerações, Gabi. Muito obrigado pela atenção de todos. Tamo junto, hein, gente? Valeu pra vocês, Pedro.